Borua Boiô, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo daqui do canal. Hoje eu vou dar continuidade à pergunta que um seguidor aqui do canal fez. Ele tinha pedido para falar de Egbe Orum. Então, os vídeos anteriores eu falei de Egbe Orum, falei o máximo que eu pude, de maneira que fosse acessível a todos, né? Óbvio que existem outras questões mais profundas, assim como a partir de agora também, quando eu for falar de Egungun, eu vou falar de coisas que eu tenho acesso e que posso dar acesso enquanto conhecimento para vocês que assistem aqui o canal. Bom, falar de Egungun não é um tema muito simples. Primeiro porque existe uma dicotomia cultural, né, entre Nigéria e Brasil, por exemplo. Quando a gente pensa no culto de Egungun no Brasil, a gente vê um culto extremamente restrito, né? Algumas pessoas vão falar assim: homem participa do culto de Egungun no Brasil? Sim. Homens que não são legum, ou seja, que não viram, que não incorporam, que não dão transe, eles têm um acesso um pouco mais livre. O que não quer dizer que todo Ogã, né, dentro do candomblé, acho que na Umbanda hoje em dia estão chamando de Ogã também, né, mas enfim, o homem que não incorpora não quer dizer que ele vai ter acesso livre, não. Ele vai ter que passar por estágios dentro do culto afro-brasileiro de Egungun. Né, o Moixã, depois ele vai se tornar Odé, e aí ele vai começar a carreira espiritual dele com um acesso um pouquinho mais liberado dentro do culto de Egungun. Já para o culto tradicional iorubá, a gente tem um pouco melhor de acesso. Independente se você é legum, se você dá transe ou não, você consegue cultuar seus ancestrais. E que, inclusive, é algo que todo mundo deveria fazer, cultuar seus ancestrais. Né? A árvore ela só existe porque ela tem raízes. E quanto mais profundas suas raízes, mais nutrida é essa árvore. Então, o culto de Egungun é como se fosse a gente cultuando as nossas raízes, alimentando as nossas raízes para que a gente pudesse ter melhor frutificação, uma árvore com uma copa maior, né, dando mais frutos, porque além de cair o fruto e nascer, né, outras árvores parentes, né, então a gente pode pensar dessa maneira mesmo. Então o culto de Egungun ele é um culto que é para todos. Né? Algumas pessoas pensam que mulher não deve cultuar Egungun. Olha, não é EUó, não é tabu, não é arriscado mulher cultuar Egungun. Mulher também tem seus ancestrais. E o culto a Egungun é o culto aos ancestrais. E aí tem algumas peculiaridades, né? Por exemplo, existem famílias que vão ver Egungun como orixá. Existem famílias que vão ver Egungun como o ancestral que merece ser elogiado, que merece ser divinizado, um ancestral que merece ser lembrado. As duas visões, elas estão completamente certas. Né? Então a gente não precisa temer esse tipo de diferença, até porque as famílias vão cultuar esse ancestral ou esse orixá de maneiras diferentes mesmo. Tá? Quando a gente fala também que é um culto livre para todo mundo, é porque de fato todo mundo pode ser aconselhado via jogo, né? Então assim, não é eu tô querendo e vou fazer, não. É via jogo. A gente, da mesma forma como a gente falou ali sobre Ebeorum, né, sobre alimentar Ebeorum, é sobre alimentar Egungun. É sobre via jogo, é sobre ter a prescrição oracular para que a gente faça o ritual necessário, aquilo que é necessário, aquilo que Egungun quer enquanto alimento. Não é algo simples, tá? Por isso que exige para algumas pessoas iniciação. Dá para fazer o jubó de Egungun e a pessoa levar para casa e cultuar? Sim, se ela tiver prescrição oracular para isso, ela pode fazer. Ela pode fazer não, ela vai até um sacerdote, um odé, e esse odé ele vai fazer o que for necessário. Vai preparar o ícone, né, onde essa pessoa vai cultuar Egungun. Na minha família, por exemplo, Egungun não fica exposto. Então não é algo que você vai chegar aqui na minha casa e ver com facilidade. Quem veio aqui e fez ritual para Egungun já sabe, ficou sem ver uma boa parte do ritual.
porque é assim, é um segredo, né, pra gente. Tem famílias que isso já é um pouco mais acessível, onde a pessoa entra até o quarto onde está Egungun e faz o ritual vendo tudo. Na minha família não é assim que ocorre. Inclusive, na minha família ainda é um segredo o que tem debaixo da roupa de Egungun. Né? E eu falo para as pessoas como eu digo para todo mundo mesmo, né? Se as pessoas podem ver uma pessoa de transe de orixá e aceitar, por que elas não podem ver uma pessoa de transe de Egungun, se é que a gente pode chamar de transe, né? E não aceitar. Então, por mim, essa discussão se existe ou não gente embaixo da roupa não faz sentido algum. Né? Respeitar que você está ali vendo, entendendo, interagindo com uma divindade. Não importa se tem corpo ou não. Tá? Mas fica aí o mistério, porque Gungun é feito de mistério. Então, a gente precisa entender que todos podem cultuar Egungun. Eu vou trazer um verso de Fá, se não me engano, de Obeiuri, que fala sobre os irmãos, né, Egungun e Oro. Egungun e Oro, eles viviam no Orun, né, no plano espiritual, entre aspas, no céu. Oro era mais velho que Egungun, né, então Oro tinha algumas missões e ele entregava essas missões a Egungun. É como é respeitada a hierarquia, né? O mais velho fala e a gente escuta, a gente faz aquilo que é necessário. E aí Oro queria muito vir para a Terra, queria vir para o Aie, né? Para o plano material. Ele queria ser lembrado, ele queria estar aqui entre as pessoas. E ele não sabia como seria essa trajetória. Aí Oro pediu para que Egungun viesse na frente e que visse como seria isso. Egungun veio para o Aie, veio para o plano terrestre. Aqui ele começou a ser muito bem elogiado. Tudo que as pessoas pediam para Egungun acontecia. As pessoas então começaram a rezar, digamos assim, para Egungun, a fazer ritual para Egungun, a cultuar Egungun dentro das suas casas. Então, esse é engraçado porque ele traz para a gente a noção do quanto Egungun pode estar dentro de casa. E que algumas pessoas sequer gostariam de ter algum perto dentro de casa. E aí é onde talvez a visão do candomblé, a visão da diáspora, ela fique um pouco confusa quanto ao culto de Egungun, né? Porque existe uma tentativa de expulsar Egungun de perto da pessoa, numa associação com trazer a morte, numa associação com trazer coisas ruins. Mas esse SL diz justamente o oposto, né? Egungun trazendo bênçãos para casa e para as pessoas que cultuam Egungun. Então as pessoas pediam por negócios e elas conseguiam, elas pediam por filhos e elas conseguiam, elas pediam por saúde. Tá aí uma excelente divindade para se cultuar quando se quer saúde, tá? Ireaiku. É muito bom, porque Egungun ele traz saúde e longevidade. Né? Então, é um culto muito interessante a se fazer, mas como disse, prescrição oracular. Então elas conseguiam aquilo que elas queriam porque cultuavam Egungun. E aí Egungun começou a ser agraciado, começou a ter roupa, começou a ter festivais, começou a ser lembrado. Só que o tempo foi passando, Egungun foi gostando cada vez mais de estar aqui no Ilhaie, e esqueceu de voltar para o Orun para falar para Oro se aqui era legal ou não. Oro ficou muito chateado porque o irmão dele tinha esquecido dele. Oro ficou chateado e decidiu vir assim mesmo. Quando Oro desceu, né, quando ele veio para o Aie, desceu figurativamente. Ele já foi para dentro da floresta. Né, e de lá ele ficou fazendo sons, fazendo coisas que as pessoas começaram a temer. E aí vem uma coisa também interessante da gente pensar. Muita gente fala assim, mulher não pode ver o culto a Oro. Tá certo? É tabu para mulher ver o culto a Oro. É tabu para mulher ver Oro. Então, se Oro estiver passando pela cidade, não pode ver. Então, mulher nenhuma vê Oro.
algumas mulheres veem Egungun. Na verdade, ver Egungun não é tabu para mulher. Então, o festival de Egungun, as pessoas vão ver Egungun. Inclusive mulheres, crianças, homens, de uma forma geral. Mas existem alguns homens que também têm tabu com o Orô. E por isso não vão participar do culto. Então aí já começa a ficar diferente, né? Egungun é um culto mais livre, Orô é um culto mais restrito. Se lá no início do vídeo eu falei que Egungun era restrito, você imagina então agora Orô, né? Ainda mais restrito. E aí os festivais de Orô, por exemplo, acontecem dentro da floresta e depois Orô vem para a cidade. Não vou me arriscar aqui a dizer sobre isso, sobre Orô, porque é algo que eu não tenho conhecimento profundo e sequer vou ficar aqui arriscando ou falando besteira para as pessoas que aqui assistem. Então, voltando aqui para o culto de Egungun, é algo que as pessoas fazem com muito mais facilidade, né? Então, cultuar Egungun é ter a certeza de que você está fortalecendo o seu alicerce, a certeza de que você está fortalecendo suas raízes, a certeza de que esse ancestral está sendo lembrado. Tem algumas pessoas que vão ficar preocupadas, por exemplo, babá, mas que ancestral é esse? Eu fico me perguntando, você está pensando na memória da pessoa ou está pensando no ancestral de uma forma geral? Porque a consciência dessa pessoa, ela passa a não existir mais, sabe? Um bom exemplo disso é o culto de Egungun afro-brasileiro, né? Que acontece majoritariamente na ilha de Itaparica, mas que se disseminou pelo Brasil. Não é um culto muito acessível, mas vou contar o que eu sei, né? Muitos sacerdotes, Babalorixá, Yalorixá, Ojé, né, quando eles falecem, eles vão passando por rituais, né? O espírito vai passando por rituais. E alguns deles voltam em forma de Baba Egungun, né? E quando volta na forma de Baba Egungun, não falam português. E aí é onde eu falei daqui da questão da memória e da consciência. Se eram brasileiros, falavam português, voltam falando iorubá, peraí. Então esse espírito, ele perde aquela consciência, ele perde a parte mais terrena dele e volta de uma maneira mais bruta. E normalmente volta para falar com seus familiares, para ser cultuado, para ser acolhido. É um culto muito bonito. Tá? Eu já tive o prazer de presenciar uma festividade e é um culto muito forte, muito interessante, muito bonito. Confesso que cheguei sim, me questionando se havia gente ou não embaixo daquelas roupas, né, debaixo daquelas faixas, mas que com o decorrer da festividade essa curiosidade simplesmente passou. E dali foi onde eu entendi que não importa se tem gente ou se não tem gente, o que importa é o como a gente vê aquilo ali acontecendo. E aí, pela visão de candomblé que eu tinha na época, eu tinha muito medo, né, de como seria a presença desse ancestral. E foi algo tão bonito, sabe, ver acolhendo as pessoas, abençoando as pessoas, né? Egungun tem ligação com a morte? Sim. Sim, tem sim. Óbvio que tem. Mas Egungun também traz vida. Ele traz para a vida, ele traz de volta, né, aquela pessoa ali para a gente cantar, para bater palma, para alimentar e para trazer o axé para a nossa vida. Traz experiência de vida. Eu acho que seria uma boa expressão para falar sobre o culto de Egungun. Né? A gente saber que não estamos sozinhos nesse mundo, saber que temos raízes fortes e trazer não só a memória, mas a experiência de vida. E aí, quando eu vi aquilo ali, eu entendi que era muito maior do que somente aquelas roupas ali na minha frente. Hoje sou Ojé, me chamo Ojé Idolá, né, porque Egungun veio para a minha vida de uma forma muito bonita, uma forma muito encantadora e é algo que eu faço semanalmente. Cultuar Egungun, cultuar meus ancestrais. Lembrar dos meus ancestrais sem ter medo de estar atraindo algo negativo. É ter a liberdade de que assim eu vou alcançar melhor um bom destino, de que eu vou não fazer coisas ruins
maldições familiares, né, que homens e mulheres da minha família tiveram e continuam tendo, enfim. Então é me livrar de partes podres dessa planta, partes podres dessa árvore, né? Então é consertar e ter um bom destino. Eu espero que o som aqui não atrapalhe vocês, mas tá passando um caminhão aqui. Enfim, continuando aqui. Então falar de Egungun é falar de um culto de mistérios, mas de um culto muito bonito, sabe? Muito respeitado. Se você é do tipo de pessoa que pensa que embaixo do Axó Egungun, embaixo da roupa de Egungun, tem gente, veja vídeos aí da Nigéria, por exemplo. Não quero nem saber se é vídeo flutuando, se não é isso não. Nesses vídeos que parece que tem gente mesmo embaixo do Axó Egungun, né? Veja lá o respeito que as pessoas têm por Egungun. Né? Veja lá Egungun abraçando as pessoas. Veja lá Egungun falando com as pessoas e algumas correndo, brincando, dando um passo para trás. Porque assim, não é a questão de ter ou não pessoa ali embaixo. A questão é do respeito que se tem aos ancestrais. Então, independente de se tem ou não gente embaixo, respeite. Simplesmente respeite. Se eu for falar de um afro-brasileiro, por exemplo, eu vi cenas de Aparacá que minha cabeça não consegue explicar. Né? Eu sou um homem que tem um lado científico muito forte, que questiona muita coisa. Eu vi Aparacá saindo do salão de uma forma que eu não consigo explicar. Eu vi nesse mesmo dia da festividade a janela que estava fechada, o vidro estourar. Egungun do lado de fora e o vidro estourar. Sem ferir uma pessoa. Né? Então o vidro simplesmente estourou ali. Vi Egungun Babaiaô falar coisa para as crianças, o pai levantar para bater nas crianças e Egungun ficar em pezinho na frente do pai e o pai simplesmente recuar. E o pai era Ogé. Então, assim, a gente tem que entender que é uma divindade muito respeitada, independente de materialização ou não, tá? Porque nem sempre vai ser feito ritual para Egungun e Egungun vai se materializar. Então, a gente tem que respeitar. Assim como aqui em casa, a gente brinca que às vezes a gente está vendo televisão e simplesmente escuta a voz de Egungun. Isso é a força de Egungun. Egungun na minha vida veio de uma forma muito bonita, veio de uma forma a me abençoar, abençoar a minha casa, abençoar as pessoas que estão ao meu lado, as pessoas que estão da minha linhagem para frente também. Então, falar de Egungun é falar de um culto muito profundo e talvez em um vídeo eu não vou conseguir falar. Mas fica aqui, né, a ideia do quanto que é ter esses ancestrais ao nosso lado, sem medo do fantasma Gasparzinho, porém com bastante responsabilidade. Como eu disse no vídeo de Hebré, repito aqui, não é porque veio vontade de cultuar que eu vou cultuar de qualquer forma. Egungun requer invocação, Egungun requer lugar próprio para culto, Egungun requer alimento necessário, alimento que Egungun pede. Não é simplesmente tirei da minha cabeça e vou fazer. E isso somente com prescrição oracular. Certo? Bom, se ficou alguma dúvida, eu peço para que você escreva aí embaixo a sua dúvida. E que se você assistiu o vídeo até aqui, que você possa comentar axé embaixo desse vídeo. Eu desejo que Egungun, eu desejo que os orixás, que os irumolés, que abençoem o seu lar, que possam fazer com que suas raízes fiquem cada vez mais fortes e com que seu pisar nessa terra possa dar frutos e que sejam bons frutos. Né? A fruta ela não cai longe da árvore. Então que a gente lembre da nossa árvore, que a gente lembre das nossas raízes. E que Egungun possa trazer vida com saúde para cada um que está aqui assistindo o vídeo. Aboru, Aboye, Aboxexé. Odabó.